A Ilha Perdida. Capítulo 11. Morte na ilha. Simão costumava destinar cada dia da semana à realização de uma determinada tarefa. O dia seguinte ao da tentativa de fuga de Henrique era dia de tecer. Simão tecia uma espécie de sandálias feitas com cipó imbé, maleável como couro. Com esse mesmo cipó, tecia certas roupas para seu uso, cestos para carregar frutas, peixes. Em pouco tempo, Henrique aprendeu a tecer. Teceu para si umas sandálias muito cômodas e roupas para forrar sua cama. Os 5 queriam tecer também, mas não podiam aprender. Então ficaram na frente de Henrique, imitando todos os seus gestos, o que provocou grandes risadas. Quando viram que não conseguiam nada, foram buscar os pentes de macaco para se pentear. Cada um tinha um pente e o guardava cuidadosamente num canto da caverna. Esse pente era uma fava grande, espinhada, tirada de uma certa árvore. Quando não tinham o que fazer, os 5 iam se pentear, e quando cansavam de se pentear, iam se catar. Henrique não sabia se eram pulgas o que eles catavam uns nos outros, entre caretas e guinchos. Enquanto teciam, a oncinha chegou, farejou o ar e deitou-se aos pés de Simão, como se fosse um gato. Simão contou a história da oncinha. Encontrara-a rodando rio abaixo, ferida no pescoço. Tratara dela, curara o ferimento e ela nunca mais se fora. Ficara na ilha, vivendo com Simão e os outros animais em íntima camaradagem. Nesse dia, ao almoço, tiveram carne de capivara com abóbora e, como sobremesa, mandioca cozida adoçada com mel. A batata doce da ilha era tão doce como se tivesse açúcar, e Henrique comia quase todos os dias. Depois do almoço, Simão olhou o céu, dizendo: 2 horas já, vamos continuar nosso trabalho. Já estava começando a anoitecer quando pararam para tomar água de coco verde. Então viram o veado Lucas chegar correndo, subir para o planalto e encostar-se às pernas de Simão, quase sem fôlego. Simão admirou-se e perguntou como se o veado pudesse responder: "O que há, Lucas? Aconteceu alguma coisa?" E passou a mão pela testa do animal. Lucas não sabia falar por meio de palavras, mas fez gestos mostrando a Simão o que ele queria, e foi como se tivesse falado. Caminhou para o lado da mata, voltou outra vez e olhou Simão. Encostou o focinho na mão do homem, como que o convidando a acompanhá-lo. Simão compreendeu. Disse a Henrique que guardasse os trabalhos que estavam fazendo e se aprontasse, pois com certeza iriam andar a noite toda. Entraram na caverna e prepararam-se para a longa caminhada. Henrique perguntou: "O que foi, Simão? O que aconteceu com Lucas?" "Não sei ao certo, mas alguma coisa houve, senão Lucas não viria me chamar. Algum dos companheiros dele está doente ou ferido, não sei ainda. Você não viu como ele pede para que eu acompanhe? Vamos ver o que é." Dizendo isso, Simão preparou paus resinosos que serviriam de tochas na escuridão da mata, e arranjou a cesta com farnel e água pura. Depois os 2 puseram as machadinhas na cintura, antes de sair. Simão colocou remédios feitos por ele mesmo numa caixa de madeira. Talvez esses remédios fossem preciosos. Enquanto isso, Lucas esperava do lado de fora, andando de um lado para outro, muito aflito. Algumas vezes punha a cabeça na entrada da gruta e olhava para ver se Simão estava pronto. Afinal, os 3 deixaram a caverna e encaminharam-se para a mata. Boni foi com eles enquanto a oncinha ficava tomando conta da morada de Simão. Andaram durante umas 2 horas sem parar. Lucas ia na frente mostrando o caminho. Depois vinha Simão e Henrique, um pouco mais atrás. Boni ia às vezes no ombro de Henrique ou de Simão, muito bem refestelado. Às vezes conversava com Simão como 2 velhos amigos. Henrique não podia deixar de rir quando Boni avisava que o caminho estava ruim. "Cuidado, Simão, você cai, olha o buraco." Simão respondia: "Eu tenho cuidado, Boni, não se incomode." Às vezes, Boni prevenia Henrique,
Rick, Rick, não vá por esse lado, tem cobra. Bonnie tinha muito medo de cobra. Simão contara que uma vez uma cobra quase matara o papagaio. Ele estava distraído num galho de árvore. A cobra veio de manso e já ia dar o bote quando Simão deu um grito avisando. Foi só o tempo de Bonnie voar e assim escapou da bicha. Desde esse dia, Bonnie ficara medroso, pois conhecia o perigo. Quando via alguma coisa se mexendo no chão, ficava com as pernas alvoroçadas e dava gritos de medo. Às vezes não era nada, ou apenas um serelepe procurando frutas. Depois de 2 horas de marcha, Simão parou para comerem alguma coisa. Após terem comido, beberam água e continuaram. A noite estava cerrada, ouvia-se o cri-cri dos grilos nas moitas. Um ou outro grito de animal vindo da folhagem mais fechada. De repente, Lucas parou, farejando o ar. Olhou à direita e à esquerda, com um ar receoso. Simão perguntou baixinho. O que há, Lucas? Está ouvindo alguma coisa? Pararam todos e ficaram escutando. Não se ouvia nada, mas Simão percebeu que o veado estava com medo. Resolveu acender uma tocha e procurar o que estava assustando Lucas. Abriu sem fazer o menor ruído a caixa de madeira onde guardava os remédios e também os pauzinhos que ele chamava de fósforo. Eram uns paus pequenos e tão secos que, ao esfregar com força um no outro, pegavam fogo sem demora. Aliás, Simão estava tão perto nisso que num instante aparecia uma faísca, como se fosse mesmo um fósforo que se acendesse. Como Simão era homem previdente e sabia que não tinha outros recursos senão os que ele mesmo arranjava, trazia sempre uma brasa na sua caixinha. Num instante, apareceu uma luzinha e Simão acendeu uma das tochas que Henrique levava entre as mãos. Olharam à volta, examinando o lugar onde estavam. Era mato cerrado e úmido. Havia cipós trançados entre uma árvore e outra. Os olhos de Lucas estavam assustados e fixos nos cipós. Bonnie ficou com as penas assanhadas e com os olhinhos redondos procurava alguma coisa no chão. Seriam os cipós que teriam assustado Lucas? Simão levantou a machadinha e ia cortar o cipó mais grosso que havia à sua frente, quando ouviu um grito alto de Bonnie. Bonnie estava no ombro de Henrique e gritara de medo. Simão ficou parado com a machadinha no ar e procurou Lucas. Este tremia, encostado a um tronco de árvore. Henrique, com a tocha acima da cabeça, iluminava a cena e disse baixinho a Simão que não vira nada, a não ser os cipós trançados acima da cabeça dos companheiros. O que seria? A resina da tocha crepitava de leve. Não havia vento nesse lugar e tudo estava parado, imóvel. Até a chama da tocha não se movia. Simão levantou novamente o braço e deu a machadada nos cipós. Eles todos se movimentaram e um deles, o mais grosso, ficou dependurado no espaço sem parar de mexer. Simão recuou, horrorizado, e empurrou Henrique para mais longe. Bonnie caiu no chão dando gritos de terror. Bateu as asas, assustado, sem poder falar. Depois gritou com a vozinha fina: "Cuidado, Simão, é cobra!" E dessa vez era mesmo. Na frente deles, dependurada pela cauda, uma cobra enorme, cor de cipó, procurava dar o bote. O que Simão e Henrique julgavam ser cipó era cobra. Ela fora ferida e, desesperada, procurava morder os que estavam mais próximos. Todos recuaram, mas Simão voltou com a machadinha e deu-lhe outro golpe. Ela foi cortada pelo meio, caiu ao chão em 2 pedaços que ainda ficaram fazendo movimentos. Lucas, que havia recuado, voltou para olhar, ainda trêmulo de susto. Bonnie, quase morto de medo, fechava os olhos com força, sem coragem de olhar. Simão apenas disse: "Vamos continuar a marcha. Para a frente, Lucas." Henrique assistira a toda a cena e admirara muito a coragem de Simão, mas não disse nada e continuou a andar atrás dele. Ia agora com a tocha acesa para iluminar a mata. Mais adiante falou: "Simão, você não tem medo de nada. Admiro sua coragem. Eu não seria capaz de fazer o que você fez." Simão sorriu e respondeu: "O que eu havia de fazer, Henrique? Sair correndo e deixar a cobra venenosa no meio dos cipós?
a gente às vezes aprende a ser valente. Henrique respondeu: Não creio que você não aprendeu, nasceu valente. Eu queria ser assim. Se você vivesse sempre na mata, seria assim. Caminharam mais 2 horas, afinal, pararam para tomar água numa grota. Desceram cautelosamente por trás de uma grande pedra e chegaram a uma nascente que havia lá embaixo, entre avencas e samambaias. Beberam a água puríssima e Henrique disse: está tão fria que parece gelada. Bonnie também quis beber, mas não achou graça. Lucas bebeu em grandes goles. Subiram novamente o caminho que estava bem trilhado por animais que costumavam ir beber na nascente. Henrique sentia-se cansado e de novo com fome, mas não se queixava para não interromper a marcha. Chegaram, afinal, a um lugar muito limpo no meio da floresta. Ali não havia cipós, nem folhagem cerrada. Divisava-se longe através dos troncos das árvores. Era um bosque de pinheiros, com um chão forrado de folhas secas. Havia entre as árvores uma plantinha rasteira, que dava uma florzinha azul muito mimosa. Viram então uma cena que Henrique jamais pôde esquecer. 2 veados grandes rodeavam uma veadinha ferida na cabeça. Lucas, que caminhava sempre na frente, deu 2 pulos e aproximou-se do grupo. Parecia querer mostrar a Simão o que ele devia fazer. Simão olhou a veadinha e pediu a Henrique para iluminar o lugar com a tocha. Acendeu outra tocha que ele mesmo colocou no chão e, ajoelhando-se ao lado do animal, começou a examinar a ferida. Era um ferimento de bala no meio da cabeça. Não havia salvação. A veadinha ia morrer. O sangue corria sem parar. Simão abriu a caixa de madeira, tirou o bálsamo que derramou sobre o ferimento. Depois procurou extrair a bala, mas não a encontrou, pois o ferimento era muito profundo. Ficou amparando a cabeça do animal agonizante. Olhou os veados que pareciam os pais da veadinha e viu lágrimas nos olhos deles. Lucas também chorava. Eram lágrimas verdadeiras que corriam dos olhos dos animais. Pareciam sentidíssimos com a morte da veadinha. Henrique nunca vira um animal chorar e ficou muito admirado, olhando a cena. Simão murmurou: Os caçadores não têm coração. Matam um pobre animal inofensivo pelo prazer de matar. Veja você, matar um bichinho tão inocente, tão bonito, tão delicado. Para quê? Se fosse para saciar a fome, ainda bem, mas é para se divertir que eles matam. Matam por crueldade. Querem apostar para ver quem mata melhor, quem mata primeiro. E Simão ficou de cabeça baixa, olhando a veadinha que já estava morrendo. Henrique perguntou: Foram caçadores que fizeram isso? Quem mais senão eles? Matam os pobres animais só por divertimento. Se gostam tanto de matar assim, devem ir para a África caçar leões, ou então caçar tigres na Índia. Isso sim, seria medir forças. Mas matar um animalzinho desses que não faz mal a ninguém é crueldade. Nem gostam da carne de veado, acham-na muito seca, dão para os cães. Mas matam sempre. Por isso eu vivo sozinho, sou mais feliz assim. E olha uma coisa, Henrique, os homens sofrem e são infelizes porque são maus. A maldade só pode trazer infelicidade. Levantou-se e fez sinal a Henrique, indicando que a veadinha já estava morta. Lucas e os outros 2 veados aproximaram-se e começaram a lamber a cabeça do animal, bem no lugar da ferida, de onde continuava a escorrer sangue. Henrique teve vontade de chorar. Como é que simples animais compreendiam que a companheira estava morta? Perguntou a Simão. Eles choram, Simão? Parecem gente chorando, nunca vi isso. Choram, disse Simão tristemente. Muitos animais choram assim como gente. Henrique afastou-se para um lado e, sentando-se num tronco de árvore, ficou pensativo. Bonnie refestelou-se ao seu lado, convencido de que prestara um grande serviço vindo também. Simão, sentado de um lado, esperava o dia clarear. Logo, os primeiros raios de sol atravessaram os pinheiros e iluminaram a cena. Henrique, que cochilara um pouquinho, acordou com uma bicada de Bonnie no seu nariz. Bonnie tinha esse costume.
acordar os outros com bicadas no nariz. Henrique olhou à volta e ficou impressionado com o que viu. Havia mais veados à volta da veadinha, talvez uns 10, e todos pareciam sensibilizados com o que acontecera. Depois ouviu um barulhinho nas árvores e olhou. Viu serelepes, macacos, aves de várias espécies que olhavam para baixo com ar entristecido. Perguntou a Simão: eles vieram por causa da veadinha? Penso que sim, respondeu Simão. Todos se compreendem na floresta. Henrique tornou a perguntar: Simão, estamos nos reinos dos veados? Sim, disse Simão. Quase todos moram neste bosque de pinheiros. Só Lucas é que gosta de andar pela mata. Henrique estava cada vez mais admirado. Então há homens caçando na ilha, pois mataram a veadinha. Não, disse Simão. Essa veadinha foi ferida numa das margens do rio. Naturalmente, os caçadores atiraram e, quando ela se viu ferida, nadou para cá. Veio morrer no lugar onde nasceu. E o que será que ela foi fazer lá na margem? Muitos animais às vezes atravessam o rio deste lado, que é mais estreito, e vão procurar coisas para comer lá na margem. Com certeza foi isso que aconteceu. São animais bons que ainda não conhecem a maldade dos homens. E tudo o que Henrique presenciou depois, mais parecia sonho que realidade. Sabiás cantavam sem cessar entre os pinheiros, como a chorar a morte da veadinha. Baitacas, araras e papagaios desceram ao solo e ficaram ao redor dos veados, todos cochichando entre si, como se comentassem o triste acontecimento. Até os pinheiros pareciam sentidos. O vento começou a passar entre eles, e os galhos secos foram caindo em sinal de tristeza. O solo ficou forrado de galhos e folhas. Henrique sentia admiração cada vez maior. Seria possível o que estava vendo, ou seria sonho? Viu os veados mais velhos arrastarem o corpo da veadinha para a margem do rio. Só então reparou que o rio corria ali perto do bosque de pinheiros. Com os focinhos, eles empurraram o corpo do animal até jogá-lo no rio, e as águas do Paraíba levaram a veadinha para longe. Voltando para o interior do bosque, Henrique viu Simão fechando a caixa de madeira e o veado Lucas ao seu lado. Todos os outros animais haviam desaparecido. Só o vento sacudia os galhos das árvores. Simão murmurou: pobre Lucas. E Boni, que era muito novidadeiro, respondeu 3 vezes com a voz esganiçada: pobre Lucas, pobre Lucas, pobre Lucas. Voltaram para a caverna onde chegaram à tarde, famintos e cansados. Lucas também voltou com eles. Deitou-se num canto da gruta e ficou quieto, como se dormisse. Simão preparou uma fritada de ovos e, como sobremesa, tiveram mangas que os 5 haviam trazido aquela tarde do pomar. Fim do capítulo 11.